Senhor que tinha passado ali tinha dado para ele essa visão de que os tendões dele estavam ligados, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus fez uma grande obra na vida desse meu filho. Glória a Deus. Como ele deu testemunho, todos os lugares que nós vamos, ele dá um testemunho. Ele quebrou a coluna. Tem uma patroa de uma filha minha, que é fisioterapeuta, ela disse para ela assim, ó, ele não anda mais. E a minha filha guardou para ela isso. Quando eu cheguei em casa, irmão, eu chorava. Eu chorava e me lembrava de uma prima que eu tenho, Angélica, que eu tinha. Ela morreu há 9 meses atrás. Ela ficou 26 anos numa cadeira de roda porque caiu um malandro no quarto. 16 anos de idade e faleceu com 42 anos. E eu me lembrava, ela ainda estava viva. Nos seus últimos dias ela ainda estava viva. E eu me lembrava, falei, agora é a minha vez. Agora quem vai ter que cuidar do meu filho numa cadeira de roda é eu. Mas o Senhor é misericordioso. Glória a Deus. Deus não vai deixar acontecer isso. E eu clamava pelo Senhor. Quando eu cheguei em casa, na noite do acidente, 4 horas da manhã, eu abri a Bíblia e li a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 17. A palavra dizia assim, desce a casa do oleiro, e aí o Senhor te dirá o que tu tem que fazer. Glória a Deus. Então eu li aquela palavra e eu firmei a minha fé. E buscava o Senhor constantemente. E a igreja comigo. E graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, Ele está aqui para lá testemunhar. Aleluia, Deus. Os tendões da mão dele estão perfeitos. Glória a Deus. Não é o 100%, irmãos. A gente sabe, a gente entende o 100%. Poderia não voltar mesmo, é claro. Mas ele está curado. Para a glória do nome do Senhor, está trabalhando e graças a Deus está na igreja. Sabe por que eu estou aqui hoje? Nós estamos aqui hoje por causa dele. Ele nos forçou. Nós trabalhávamos, quando eu liguei pastor Newton, naquele dia ele me alertava desde manhã, pai, não vai ligar para o pastor? Então a gente ligou e combinamos de vir. E hoje eu ainda pensava que não estaria aqui, porque choveu muito lá, irmãos. E imaginei que não íamos vir. O irmão Edenilton ligou para mim e falou, me espera no trevo, que daqui a pouco nós estamos aí. Então nós estávamos prontos em casa, nós íamos vir em 4, mas os 2 companheiros não puderam vir. E nós descemos até o trevo e caminhamos, e graças a Deus estamos aqui. Eu acharia impossível estar aqui com os irmãos hoje, mas graças a Deus, para o glória no nome do Senhor, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a portarem-se de pé, e nós estaremos lendo a palavra de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, diz a palavra do Senhor. Os irmãos achando, digam amém. Amém. A partir do versículo 1. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai.
E Ismael amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Ele disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai e a seus irmãos, repreenderam o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, na tua presença aqui estamos, ó Senhor. A nossa única finalidade é louvar, engrandecer e bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta hora nós queremos te pedir que tu abra a janela do céu, estenda a sua mão, Senhor, e nos abençoe, e faça com que nós possamos, ó Pai, ouvir a mensagem da tua palavra, que tu traga, Senhor, a tua palavra a nós, para que ela venha de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Também usa a mim, Senhor, segundo a tua palavra, para que eu não fale de mim mesmo, mas para que possa falar inspirado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ó meu Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos queiram se sentar. Neste momento nós iremos meditar na palavra de Deus. O tema é o segredo da vitória. Os irmãos sabem qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória é simples, irmãos. Nós iremos meditar o segredo da vitória. Com a humildade, confiança e persistência. Humildade, confiança e persistência. O segredo da vitória, irmãos, está nessas 3 palavras. O primeiro deles é a humildade. Nós sabemos que a palavra de Deus tem nos falado hoje bastante já sobre a humildade. Quando nós iniciávamos o trabalho, a irmã leu aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter e se humilhar, então eu virei até eles e sararei as suas enfermidades. Amém. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então está aí, irmãos. Nós encontramos na Sagrada Escritura
vários irmãos que viveram antes de nós e que eles tinham humildade. E por que não falaram do Senhor Jesus? Quanta humildade tinha e tem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse assim certa feita para os seus discípulos: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Onde estiver 2 ou 3. O Senhor não disse que estaria no meio de uma grande multidão. Ele começou dizendo assim. E o Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, diz a palavra do Senhor, que saindo ele das águas, ele foi para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. E quando ele saiu dali, terminou esta parte do seu ministério, ele escolheu os seus discípulos. E quem ele escolheu? Senão homens humildes. Começou escolhendo pescadores, dizendo para eles assim: de hoje em diante eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Voltando em José, irmãos. Os irmãos conhecem muito bem a trajetória de José. Por causa de tudo isso e muito mais, os irmãos sabem que José foi vendido para o Egito por seus irmãos. José é aquele que ele teve humildade e ele soube esperar. E ele teve determinação. José foi vendido para Potifar, general do faraó, e ali ele esteve por todo o tempo da sua vida. Os irmãos sabem que José foi preso, José foi humilhado, começando com seus irmãos, né? Claro. Porque quanta humilhação, irmãos. Primeiro colocaram ele dentro do poço. Depois o venderam. Não, primeiro disseram que ia matá-lo. E dizer para seus pais que teriam uma fera o devorado. Tudo isso José ouviu. Depois, um deles, temendo, é claro que o Senhor operou na vida desse também. E ele não deixou isso acontecer, mas disse: vamos vendê-los. E não vamos fazer mal à sua vida, porque vai pesar sobre nós. Mas vamos vendê-lo. E vamos dizer para o nosso pai que uma fera o devorou. E assim fizeram. José foi levado para o Egito pelos mercadores. Mas José, ele confiou. Ele continuou confiando no sonho que teve. Sabe por quê? Porque ele sabia que esse sonho vinha do Senhor. Aleluia. Era Deus que o conduzia. Ele era um jovem que tinha sido instruído com certeza pelo seu pai. Talvez seus irmãos não tinham dado ouvido. É o que seu pai lhes anunciava a respeito do Deus Todo-Poderoso, que era conhecido de Jacó. Porque Jacó também foi aquele que teve muitas experiências com Deus. Jacó foi aquele que lutou com o anjo e não deixou o anjo subir até que ele não alcançasse a bênção. Ele foi concedida. E muitas outras coisas, irmãos. Jacó foi aquele que ele lutou para ser vencedor.
quando o sogro dele o enganava. E o Senhor fez com que ele pudesse marcar o gado com o cajado, e vice-versa, para que pudesse nascer malhado, e vice-versa. E ele prosperou. E José, irmãos, ele também foi próspero ali no Egito. Os irmãos sabem que ele foi humilhado pela esposa do faraó. E ele foi preso. Depois, vencendo o tempo da sua prisão, ele voltou para o palácio do rei. Foi governador do Egito, irmãos. E quanta vitória José alcançou. Mas sabe por quê? Porque ele tinha humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Isso é o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Louvado seja Deus. Humildade. E por isso José alcançou a vitória. Nós ouvimos um hino aqui hoje também, falou sobre a vitória. E nós precisamos confiar, irmãos, e saber esperar, e ter determinação. Nós precisamos examinar a palavra de Deus e confiar que a palavra do Senhor fala conosco e ela nos dá autoridade. Nos dá autoridade, nos dá intimidade para falarmos com Deus e esperarmos com confiança no Senhor. José poderia ter desistido, irmãos, em meio a tanta tribulação, mas ele não desistiu. Mesmo lá na prisão, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que Deus era a força, era a sua força, era o seu escudo, era a sua salvação. E lá na prisão, irmãos, enquanto alguém estava derrotado, José estava firme. Tanto é que ele pôde discernir o sonho do padeiro e do copeiro ali na prisão. E falou a verdade. Ele determinou, ele disse: você vai ser liberto daqui e vai alcançar a vitória. Mas para o outro ele disse: não, você não. Você vai ser derrotado. Vai acontecer isso e isso com você. E assim aconteceu. E nós vemos quanta humildade José tinha. José foi aquele que, quando ele viu seus irmãos chegarem lá no Egito, quando ele era governador, ele foi tão humilde, irmãos, que quando ele quis se apresentar para seus irmãos, ele não quis que ninguém estivesse junto com ele, mas unicamente os seus irmãos. E diz que ele chorou na presença de seus irmãos. Imagina que agora um governador, irmãos, está chorando na presença de alguns homens. E homens esses que eram seus irmãos, mas que tinham feito ele padecer tudo isso que a gente está falando, que nós lemos na Escritura. Conta-se a história de José. Mas ele esteve na presença de seus irmãos e ele se declarou para eles que ele era irmãos quando José deu de conhecer a seus irmãos. Diz que ele chorou muito na presença dos seus irmãos. Se alegrou com eles, mas muito chorou. E agora José, ao invés de dar castigo para os seus irmãos, ele os traz para junto de si e os enche de glória, os enche de alegria e dá a eles
também alguma coisa para que eles pudessem ser também vitoriosos. Irmãos, Jesus é o nosso mestre. E Ele quer também que nós sejamos vitoriosos. Ou melhor, nós podemos dizer, nós já somos vitoriosos, porque somos irmãos de Jesus, somos filhos do Rei. Somos aqueles que temos a esperança, que aguardamos a vinda do Deus Todo-Poderoso, aguardamos a promessa do Senhor Jesus que há de voltar a este mundo para buscar a sua igreja. E temos uma esperança de que havemos de ser contados entre o número daqueles que hão de se salvar. Nós não podemos bater no peito, irmãos, e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas podemos dizer que somos irmãos de Jesus. Glória a Deus. Que temos intimidade com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tem falado conosco. Jesus tem falado com você. Jesus disse certa vez para seus discípulos assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, irmãos, Ele passou por grande tribulação, Ele passou por angústias, por dores. A palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus, quando Ele estava, na noite que Ele estava para ser preso, diz que Ele chegou a pedir para o Senhor, Deus, que se possível fosse, passasse dele esse caso. Mas todavia não faça a minha vontade, mas sim a sua. E assim sucedeu. Jesus venceu a morte e está sentado à direita de Deus. E Ele venceu, sabe por que Ele venceu? Ele venceu por cada um de nós. Ele venceu por todos os pecadores. Ele deu a vida por cada um de nós. Sabe por quê? Porque em Jesus tem humildade, irmãos. Assim como em José havia humildade, a humildade de Jesus também é muito grande. E Ele quer também que cada um de nós sejamos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Aleluia. José, irmãos, ele, além de ser humilde, ele soube esperar e teve determinação. Sabe por que José também tinha determinação? É porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Quando José foi chamado para decidir o sonho de Faraó, ele tinha tanta confiança, irmãos, que ele, invocando o nome de Deus, ele detalhou para Faraó o que havia de acontecer. E Faraó depositou na mão de José toda a sua confiança e disse para os seus: assim porventura podemos achar um homem tão sábio quanto este? E colocou na mão de José todo o poder da terra do Egito. Os irmãos já imaginou que seria como se fosse hoje os Estados Unidos das Américas colocando na sua mão o poder de governar? Porque no tempo de José, o Egito era o poder. O Egito era o que dominava sobre todas as terras, irmãos. Inclusive, a palavra diz que a história conta que todos tiveram que vender para que pudessem ter o que comer. Graças a Deus que nós não precisamos vender nada, irmãos, para ter a salvação. Porque Jesus, Ele já pagou o preço. Não foi com ouro. O apóstolo Pedro diz assim, que não foi com ouro nem com prata,
que nós fomos comprados, mas foi o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Nós Deus. não fomos salvos de graça, nós fomos salvos pela graça. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas foi por um bom preço que foi comprado, foi pelo o mais valioso que existe, foi a vida do Senhor que custou a nossa salvação. Então, nós, assim, sabendo e tendo conhecimento, precisamos ter humildade para que possamos alcançar a vitória. Porque a nossa vitória vem da mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como a vitória para José veio também de Deus, e ele pode ser governador do Egito, mas ele não se exaltou por isso não, irmãos. Ele continuou na sua humildade. E isto é exemplo para que cada um de nós sejamos também humildes. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós cantamos, se nós temos conhecimento na palavra de Deus, que nós sejamos aquele que nos colocamos na mão do Senhor, para que o Senhor possa nos usar como um vaso nas suas mãos para levar a mensagem do Evangelho aos corações. São tantas pessoas, irmãos, que estão por aí e que precisam de você. Porque Jesus depositou essa confiança em você, de que você leve a mensagem. Portanto, não fique sentado. Trabalhe para o Senhor. Confia no Senhor e espera nele, que a vitória vai vir. Nós ouvimos aqui hoje a nossa irmã clamar por tantas coisas, e aqui a aflige. Mas eu quero dizer uma coisa para a irmã: não desanima, porque Deus já te deu a vitória. Glória a Deus. Deus já te deu a vitória. Glória a Deus. Louvado seja E eu Deus. não posso dizer como é a vitória que Deus te deu, mas Ele é conhecedor de todas as coisas. Uma coisa Ele está dizendo: você já tem a vitória. Aleluia, Deus. E portanto, não desanime, seja a pessoa que você é. Se você não estivesse falado aqui o que você está sentindo, eu não iria embora para minha casa sabendo. Talvez os irmãos, alguns dos irmãos, já estavam sabendo do que você passa, mas nós ao todo não saberíamos. Mas agora nós que aqui estamos hoje sabemos da dificuldade que passa a nossa irmã. Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso e o Senhor está com ela, assim como está comigo e com cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos até o fim da nossa carreira. E poderemos contar com o apóstolo Paulo: acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta esperar pela coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que aguardarem a sua vinda. Amém. E são essas minhas palavras, e que Deus nos abençoe.